Olá para todos! Começamos agora mais um dos nossos estudos de introdução ao Novo Testamento. Hoje nós teremos como tema a plenitude dos tempos e, como sempre, nós iniciamos o nosso estudo rogando a Deus que nos abençoe. Oremos todos. Senhor nosso Deus e Pai amado, agradecemos a Ti porque Tu nos tem abençoado e rogamos que o Senhor, semelhantemente, nos abençoe ainda para que tenhamos proveito deste estudo, para que este estudo venha a servir aos irmãos que venham a estudar o Novo Testamento e que sirva de apoio para aqueles que estarão lendo e, enfim, que Tu estejas abençoando essas pessoas. Peço que abençoe a mim também, enquanto eu exponho o conteúdo até agora estudado, e pedimos que tudo isto seja para a bênção do Teu reino. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Então, no último estudo que tivemos, nós vimos os eventos circundantes da morte de Jesus, especificamente a última semana de Jesus, e como que tudo isso contribuiu para a eventual morte de Jesus. E a gente viu algumas coisas interessantes, como a arquitetura do novo templo, né, do templo de Herodes. A gente viu a geografia, né, de Jerusalém, onde mais ou menos ali que foi a crucificação e o palácio de Herodes, coisas assim, né? Então, a gente viu isso nessa última semana. E agora nós precisaremos especificamente pegar uma parte, o finalzinho do estudo que a gente viu 2 semanas anteriormente, que foi o estudo sobre a vida de Jesus. Então a gente tem aqui o nosso mapinha, a gente estava vendo aqui os últimos momentos, né, nos quais Jesus ele apareceu, que ele tinha aparecido aqui para os discípulos, e ele ficou 40 dias entre eles antes de subir aos céus. E se os irmãos se lembram, a gente pode pegar aqui o finalzinho de Lucas, porque a narrativa que a gente vai ter a partir de agora até o final do nosso estudo vai ser muito baseada em Atos, que foi escrito por Lucas, historiador aí do primeiro século que escreveu, certo? O livro de Lucas e também o livro de Atos. São uma continuidade muito interessante entre eles. Então perceba, a gente termina aqui de ler o livro de Lucas e está escrito assim, Lucas 24, do 46 ao 49, finalzinho de Lucas. E lhes disse Jesus: Assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, foi essa ordem que Jesus ele tinha dado para os discípulos. Olha, gente, estou indo embora e a ordem que fica para vocês vocês ficam em Jerusalém, esperem aqui quietinhos até que vocês sejam revestidos de poder. E Atos, depois do seu prólogo, depois de sua introdução, o que ele nos fala? Justamente sobre esse evento da descida de poder, quando os discípulos estavam lá em Jerusalém e sobre eles desce o Espírito Santo e lá acontece essa data tão importante, a inauguração desse período de expansão da igreja, que é o Pentecostes, que é onde os discípulos são revestidos de poder, pregam o evangelho para pessoas de todas as nações que se encontravam em Jerusalém e dali o evangelho, cabum, vai para tudo que é canto. Importante para este momento é a gente estudar, ou melhor, a gente saber sobre um momento, um determinado ponto na história, chamado Pleroma Kairon. O que é isso? Parece grego, né? A plenitude dos tempos. Eu falo isso porque tem muitos autores, muitos lugares que vão falar do pleroma, né? A plenitude dos tempos. É um termo um tanto consagrado já. Judeus, gregos e romanos, eles contribuíram para esse pleroma, para essa plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos é um momento específico no qual, após a morte de Jesus, Deus ele tinha feito convergir tudo, assim, os eventos, o melhor ambiente, o melhor tudo, para que na morte de Cristo, em Cristo, convergissem todas as coisas, na plenitude dos tempos, Efésios 1:10 vai falar sobre isso, mas, mais especificamente, que naquela época, naquele lugar,
você tinha o melhor ambiente possível no mundo, na história, perfeitamente arquitetado para a expansão do evangelho e para que o cristianismo fosse o que fosse e tivesse a abrangência que teve. Então, destaco três povos em específico, três situações específicas relacionadas a essas culturas que contribuíram para esse pleroma, para essa plenitude dos tempos. Primeiro, Roma, segundo, Grécia e terceiro, os judeus. Primeiro, Roma, percebam, a gente viu nos estudos passados que Roma ela tinha essa extensão assim enorme. Então, com essa extensão, você tinha uma espécie de unidade política estável dentro do Império Romano. Você tinha o mesmo governo romano, sobre essa área imensa, na qual, perceba, os discípulos puderam transitar ali. Então tiveram uma facilidade para fazer isso. Roma tinha uma política estável, então o número de guerras internas, tentativas de secessão, coisas assim, não foi significativo. Então foi um ambiente bom para que os discípulos, os crentes, pudessem transitar entre as diversas áreas do império. As estradas romanas eram estradas assim maravilhosas, algumas delas que até hoje, né, nós temos por aí. Roma é um caso interessantíssimo, né, no desenvolvimento do mundo antigo, porque Roma foi uma sociedade fenomenal no sentido de avanços tecnológicos, avanços sociais, né, para a época, legais, enfim. Você tinha, né, os aquedutos, o entretenimento do pessoal, enfim, coisas assim. A gente vai ver isso, né, nos próximos tópicos do nosso estudo. Roma tinha suas estradas, até tem aquele ditado que a gente usa em português, né? Quem tem boca vai a Roma. Era a ideia de que, de qualquer lugar que você estava no Império Romano, você tinha uma estrada que era só você ir seguindo as estradas você chegava em Roma. Porque uma ia saindo da outra e você, assim, todas chegavam em Roma. É um detalhe interessante arquitetônico, né? Porque as estradas romanas elas só podiam ser construídas em linha reta, né? Não fazia curva, não passava assim, não dava volta no morro, nada. Então era interessante porque você tinha montanhas que literalmente né, que eram cavadas pelo meio, você tinha um buraco, assim, um túnel pela montanha, porque a estrada não fazia curva, né? A estrada ia reto e ia reto para Roma. Então você podia olhar para a estrada, claro que você não veria, né, você está a 1.000 quilômetros de Roma, você não vai ver Roma ali a luzinha no fim do túnel, não. Mas, né, de maneira geral, aquelas estradas, elas concorriam, elas tinham a direção geral de ir para Roma. Então você chega num lugar e se pergunta, viu, para que lado que é Roma? Ah, é para esse lado. Você vai seguindo aquela estrada, em alguma hora você chega em Roma. Então quem tem boca vai a Roma. E a lei também, né, o aspecto legal de Roma, que assim, ainda que não se possa falar de justiça para com os cristãos, especialmente nesses primeiros séculos em Roma, mas você tinha a lei romana que muito beneficiou os cristãos, porque assim, não era, assim, eles eram presos, eram mortos, mas assim, não era de qualquer jeito, né, não era só chegar lá, mata os cristãos, tá tudo bem, não era exatamente assim que acontecia. Você tinha um aparato legal romano que foi um dos fatores que favoreceu o crescimento, a expansão do cristianismo. Você tinha também a cidadania romana, na qual era possível para outras pessoas, não necessariamente nascidas literalmente na cidade de Roma, serem romanos, ou pessoas de outros povos, de outras etnias, que foram capturadas pelo Império Romano, que foram anexadas, melhor dizendo, pelo Império Romano, que fossem, ou melhor, que tivessem pessoas lá que fossem cidadãos romanos. Então isso foi uma outra coisa que também beneficiou a igreja. A gente vê Paulo, né, por exemplo, posteriormente, que ele vai falar, né, que chegou ele falando que vocês estão batendo num cidadão romano, daí pera aí que a gente não sabia que você era cidadão romano. Como que você se tornou cidadão, né? Daí Paulo fala, não, tem direito de nascença e tal. O cara olha assim, né, pois é, o meu direito de ser cidadão me custou muito dinheiro. Enfim, né, é um dos pontos que tem em Atos, a gente vai ver isso, se Deus quiser, na semana que vem. Os exércitos romanos também foram muito úteis para a propagação do evangelho, para esse tempo pleno, plenitude dos tempos, porque, perceba, você tinha um grande número de soldados, você tinha um exército enorme, era o exército romano,
e esses soldados eles iam de um lado para outro do império, certo? Você tinha movimentações das tropas. E quando você tinha um cristão ali no meio, o evangelho se propagava, porque é natural do cristão, é natural da pessoa convertida ao cristianismo, do verdadeiro convertido, que ele pregue o evangelho e que ele compartilhe essas boas novas. Então, às vezes, você tinha uma pessoa num regimento, numa divisão lá, essa pessoa, no seu turno, né, nas suas peregrinações pelo território romano, o evangelho acabava se espalhando através dos exércitos. E também outra coisa interessante é que Roma, ela trouxe um vácuo espiritual, porque Roma permitia que as religiões particulares dentro do império se desenvolvessem, tivessem os seus direitos. Desde que, claro, né, você tivesse a adoração ao imperador, você, né, concedesse aqui e ali, tá tudo bem você exercer, você praticar a sua religião, né, desde que você faça ela do nosso jeito. Isso criou um vácuo espiritual em Roma, porque você tinha, de certa maneira, um ecumenismo lá. Então você tinha os lugares lá onde você tinha antes um certo tipo de religião, uma religião local lá que há milhares de anos ela era vigente, agora você tem contato com outras pessoas de outros lugares e cria meio que um sincretismo, meio que uma frieza espiritual, vamos dizer assim. Só que Deus utilizou isso não como uma frieza espiritual, de maneira que não desse certo a propagação do evangelho, mas como um vácuo espiritual no qual as pessoas buscavam ou tinham uma certa propensão para encontrar uma solidez que foi oferecida pelo cristianismo. Esse foi um dos impérios. Outro foi, ou uma das culturas, né, a cultura romana. Outra foi a cultura grega. Uma contribuição da cultura grega foi a língua falada, porque você tinha agora uma unidade linguística no império. Você tinha uma língua franca nesse território enorme que era Roma, e essa língua franca era utilizado o grego, e você tinha até a língua na qual a Bíblia foi escrita foi o grego koiné, né, que é o chamado grego popular, o grego do seu Zé, da esquina, entendeu? Que facilitou muito porque foi escrito nessa linguagem popular, não era numa linguagem erudita, não era numa linguagem assim que fosse difícil das pessoas compreenderem. Antes o Evangelho foi para todos os cantos e, naturalmente, o Novo Testamento foi junto. As palavras do Senhor foram junto e isso foi uma facilidade também. A filosofia grega também, ela proporcionou a queda do mito, porque se antes você tinha essa busca mitológica, né, especialmente antes dos filósofos, dos primeiros filósofos, né, pré-socráticos e tal, que antes você tinha um interesse pela mitologia, você tinha lá o Apeiron e os deuses lá, e toda aquela mitologia que a gente conhece, vai lá, que o deus fez o semideus, e daí na luta lá criou não sei o que, enfim. Quando você teve a filosofia, as pessoas começaram a buscar, né, o primeiro ponto da filosofia foi a physis, né, a busca pela coisa física, a coisa local da, da origem, né, do mundo. Pararam de buscar por esse sobrenaturalismo, ou melhor, essa mitologia, e começou a se buscar coisa daqui. A origem de tudo é na água. Claro que são coisas sobrenaturais, naturalmente, mas, enfim, é na água, é no fogo, vento e água, que é a origem de tudo e tal. Essas coisas quebraram um mito e buscaram e trouxeram uma predileção pela filosofia. E quando chegou o cristianismo trazendo uma visão de mundo coerente, trazendo uma visão de mundo que, assim, em certos pontos coadunava, batia bem com a filosofia grega, naturalmente em outros não, né? A gente não pode fazer essa síntese, né? Não somos escolásticos, né, para fazer isso. Mas, assim, batia em certo ponto e foi uma facilidade que foi trazida nesse tempo e que facilitou o crescimento a expansão do cristianismo. Terceiro grupo que a gente vai ver, grupo dos judeus, que a gente está vendo no caso, né? Os judeus, lá de Jerusalém, trouxeram o monoteísmo, espalharam o monoteísmo, porque os judeus se espalharam, né, por todos os lugares do império, todos os lugares do mundo. O messianismo, a espera por uma pessoa que viria resolver os problemas de Israel, aqueles que conseguiram compreender a ideia, deu certo. Infelizmente não foi o caso da maioria dos judeus, mas houve um remanescente fiel, um número de pessoas ali que conseguiu compreender o messianismo e
quando veio de fato o Messias e foi pregada a mensagem do Messias, receberam muito bem. A lei também judaica, que era uma lei ética, não uma lei simplesmente estatal, uma lei ligada apenas à polis ou à economia, né, aos assuntos locais ali da polis, mas era uma lei moral, uma lei ética, uma lei que tinha como seu objetivo o coração da pessoa, que não interessava apenas a sua manifestação externa, mas também aquilo que internamente você crê. Ah, mas não era isso que os judeus do primeiro século criam. De fato, porém, com a exposição do cristianismo, o cristianismo ele teve capacidade e foi bem sucedido em expor verdadeiramente aquilo que o Antigo Testamento falava, os grandes mistérios dos quais Paulo especialmente vai falar depois, né, que essa palavra em grego, mysterion, ela significa isso, que antes não tinha como você saber porque estava muito bem escondido, só que agora foi revelado. Então o cristianismo conseguiu revelar, conseguiu mostrar esse mistério que antes havia na lei, né, e no Antigo Testamento todo. O Antigo Testamento também foi uma das coisas boas trazidas, né, e que contribuiu para esse pleroma, e também a filosofia da história, um outro ponto importante, porque o judeu ele não enxergava a história simplesmente como uma sequência de eventos ou simplesmente com ciclos que vão se repetir, que não tem muito o que a gente fazer porque esses ciclos são inevitáveis, como a maioria das outras religiões da época, e algumas religiões até hoje creem nisso, né? Criam na época e creem nisso hoje. Os judeus eles tinham uma filosofia da história, no sentido de que a história humana, ela carregava sentido, ela tinha significado, e os eventos que aconteceram demonstravam certas coisas e havia uma esperança escatológica de coisas que aconteceriam, né, naturalmente seu significado de escatologia, e você tinha também uma interpretação dos fatos que aconteceram e que tinham em si significado. O último ponto importante é a sinagoga. A gente viu já o surgimento da sinagoga e foi importante nessa época para essa plenitude dos tempos, para a expansão do evangelho, porque no mundo judeu, não apenas em Jerusalém, não apenas em Israel, mas em diversos lugares do mundo, você tinha essas sinagogas, esses centros de ensino que a gente viu que eram centros comunais. Eles eram locais não apenas religiosos, mas cívicos também, dentro dos quais foi possível para os cristãos exporem o evangelho, demonstrarem as verdades de Cristo nesses lugares. Então esse é esse último ponto, né, de destaque do Pleromatos ton Kairon, né, a plenitude dos tempos, que foi esse ambiente, então, juntando assim, jogando tudo isso aí num pote assim, mistura bastante, você tem essa plenitude dos tempos, onde todos esses fatores, eles facilitaram em muito a pregação do evangelho e neles eles, né, ajudaram o crescimento do cristianismo nos primeiros séculos. Então, tendo isso em vista, a gente pode então ver um pouco sobre como se deu essa expansão. Então a gente vai tomar aqui a narrativa aqui de Atos para a gente poder entender melhorzinho o que aconteceu nessa época e como se deu esse começo da expansão. Então, primeira coisa a ser dita é que, se os irmãos lembrarem, né, eu não estou com os mapas aqui ainda no acesso, mas se os irmãos lembrarem de como foi ou melhor, se os irmãos lembrarem aqui de onde a gente tinha aqui o território de Israel, então aqui a gente tem, aparece um pouquinho aqui no mapa, né, a gente tem aqui a Judéia e aqui em cima, né, lugares que já tinham sido antes Israel. Os discípulos de Jesus, eles tinham vindo de diversos lugares aqui da Judéia, especialmente aqui da Galileia, né, aqui dessa região aqui próxima ao mar da Galileia. O que aconteceu foi que ocorreu o Pentecostes e nessa época as pessoas estavam em Jerusalém. A gente já tinha visto isso, que era necessário ou era recomendável para o bom judeu que uma vez por ano ele fosse para Jerusalém, ou pelo menos uma vez por ano, né, ele fosse para Jerusalém para fazer os seus sacrifícios. E a data escolhida para isso era a festa da Páscoa. E o Pentecostes acontecia ali muito próximo, e você tinha nesse momento judeus que vieram de todos os lugares do mundo conhecido, de todo o império e de lugares que até não eram império,
mas eles vinham lá para fazer os sacrifícios e para participar dessa grande festa, que era a festa do Pentecostes. E foi naquele momento no qual, estando ali pessoas de todos os lugares do mundo, que o Espírito desceu por sobre os discípulos, e eles, durante essa festa, que já era uma festa que existia, era uma festa já instituída antes, eles falaram a pessoas de todos os lugares do mundo. Então, você tinha esses judeus que eram dali, da Judéia, e eles falavam a pessoas de todos os lugares do mundo. E aqui é importante dizer, né, que o que aconteceu lá não foi o labachúria, né, a glossolalia. O que aconteceu ali foi que o Espírito Santo capacitou aquelas pessoas para que, nessa antítese ao que aconteceu em Babel, então perceba, em Babel você teve uma humanidade que ela antes era unida e ela se dissolveu em todos os tipos de etnias, povos, todo tipo de pessoas que foi espalhado pelo mundo todo, assim, ó, foi jogado para longe. Agora em Pentecostes você tem o contrário, você tem pessoas do mundo todo que vieram para um lugar só para serem unidos agora em um só povo, que é o povo cristão. Né? Não que a humanidade inteira foi unida ali, mas pessoas da humanidade inteira. Foram unidas no cristianismo, porque para elas foi pregado o evangelho, elas creram no evangelho e receberam a Cristo, se tornando parte dessa grande família do cristianismo, o corpo de Cristo. Nessa época, então, você tem em Jerusalém, naquele lugar ali, um lugarzinho só, específico ali, no pontinho ali, você tem pessoas, então, de todos os lugares do mundo, e um aspecto importante dessa desunião dos povos em Babel foi a confusão das línguas. E aqui em Jerusalém você tem o contrário, você tem uma confluência na qual você tem pessoas ali que conseguem miraculosamente falar as línguas de todos os lugares do mundo. Não é que eles falavam um chararabás e a pessoa entendia na própria língua, não. O que acontecia era que a pessoa, o apóstolo, ele falava na língua que a pessoa falava. A prova disso é que quando os judeus viram os apóstolos falando, eles não ouviram os apóstolos falando na língua deles. Não ouviram os apóstolos falando em hebraico, ou em aramaico, enfim, naquilo que eles falavam correntemente. Mas, sei lá, ouviu o apóstolo lá falando um afrikaner, né? Falando um chinês, sei lá. Porque pessoas de todos os lugares do mundo, o cara da tribo lá, de algum lugar, ouvia o apóstolo falando, porque o apóstolo de verdade estava falando a língua da tribo dele. E ele ouvia essa pessoa, o apóstolo falando, ele ouviu o evangelho para ele foi pregado, que é importante tanto na pregação do evangelho, né? A palavra de Deus sendo proclamada na língua daquela pessoa, e ela entendia porque o apóstolo estava falando, né, a língua dela. E daí ele virava para outra pessoa e falava outra língua, e você ficava, mas como assim? O que está acontecendo, né? Então foi isso que aconteceu. A gente pode perceber aqui, se a gente ver aqui no mapinha, a gente tem em Atos 2 um discurso que vai falar da onde que essas pessoas vieram. Então, cadê aqui? Vamos abrir em Atos capítulo 2. Diz assim, Atos 2 a partir do 7, diz assim: Estavam, pois, atônitos, né, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? Então, as pessoas que estavam lá em Jerusalém estavam dizendo isso. Essas pessoas não são da Galileia? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então perceba, eles falavam as grandezas de Deus na língua dessas pessoas, então o cara da Arábia falava em árabe. Então, acho que temos isso cristalizado na nossa mente. Se a gente pegar, a gente mapear da onde que esse pessoal veio, eles vieram desses lugares aqui da onde apontam as flechinhas. Então a ideia aqui também é que, mais uma vez, dentro dessa plenitude dos tempos, essas pessoas de todos esses lugares tinham ido para Jerusalém, ouviram lá o evangelho, se converteram e não ficaram morando lá, né? Elas acabaram tendo que voltar para os lugares da onde elas vieram. Então percebam que em lugares de todo o mundo conhecido, você tem pessoas ali da Ásia, você tem pessoas ali da Europa, você tem pessoas ali da África, que ouviram
o evangelho. E naturalmente, né, voltariam para a casa delas, e voltando para casa, como a gente viu, é natural do cristão que ele prega o evangelho. O evangelho ele cresce quando o Senhor assim deseja, e foi, né, basicamente dessa maneira que a gente viu esse crescimento inicial do evangelho. Tem mais um aspecto aqui da plenitude dos tempos que eu quero mostrar para os irmãos, só que eu vou precisar de alguns segundinhos aqui porque eu esqueci de fazer isso previamente. Então, eu vou precisar mostrar aqui. Só um segundinho. Achei. Tá aqui. Tá aparecendo, né? Esse aqui é um mapa da Idade Média, 1500 e pouquinho, não muito, que ele mostra... Peraí, só um segundinho. Trazer aqui pro ladinho. Aí, aqui tá melhor, né? Esse mapa aqui, ele mostra Jerusalém ali no meio, e a primazia de Jerusalém, geograficamente, diante de todos os povos. Então, assim, qualquer pessoa que conhece um mapa global vai entender que, né, isso aqui é um exagero artístico para demonstrar, né, para exaltar um certo lugar. Então, ali no meio, você tem Jerusalém. E a primazia de Jerusalém, ela estava num lugar tão bom geograficamente, que ela estava basicamente no meio do mundo. Então você tem aqui uma florzinha, né, que mostra a Ásia, a Europa e a África relativos a Jerusalém, porque assim, você estava em Jerusalém, você vai para cá, você está na Ásia, você vai para cá, você está na Europa, você desce ali um pouquinho, você está na África. Não é essa questão, assim, se estivesse lá no pontinho da Ásia, lá, sabe, putz, poxa vida, né, você tem que caminhar um tantão pra você chegar ali na Europa, um tantão pra chegar na África, não, tava ali no meio e dali, ó, espalhou para tudo que é canto. Então, só para mostrar essa concepção medieval que eu achei muito interessante, muito bonita até, de como as principais cidades do mundo todo estavam próximas, relativas a Jerusalém. Voltando aqui então no nosso mapinha, a gente tem então essas pessoas que elas se espalharam por todo o mundo. Especificamente, os apóstolos eles ficaram aqui em Jerusalém após o Pentecostes, ficaram ali um pouco. O que catalisou a saída deles daqui foi a morte de Estevão, porque quando Estevão morreu, houve um certo número de perseguições para a igreja. Então, quando Estevão morreu, a gente vê isso lá em Atos 7, Atos 8 ele vai falar sobre como a maioria dos crentes que falavam grego, eles se espalhavam em Judéia, estavam em Judéia e Samaria. E daí alguns desses que foram perseguidos, quando começou a perseguição, eles foram até a Fenícia, até Chipre, que é essa ilhazinha aqui que a gente tem no mar Mediterrâneo, até Cirene, Antioquia, enfim. E é importante, né, a gente já pode se situar aqui onde a gente está. Aqui para cima a gente tem a cidade de Antioquia, que daqui a pouco o nosso estudo vai ser bem importante, que foi um lugar para onde alguns dos crentes que antes eram judeus, eles foram para lá, especialmente para Chipre e para Cirene, e daí Antioquia também, certo? Isso a gente vai ver lá em Atos 11, 19 e 20. Feito isso, a gente tem então uma pessoa em especial, que vai ser foco da narrativa de Atos, no momento inicial de Atos, que vai ser Filipe. A gente tem aqui um mapa das jornadas de Filipe, para onde que ele foi, o que ele fez. Então, né, o escopo das viagens dele não foi tão grande, como a gente vai ver, especialmente semana que vem, das jornadas de Paulo, e até Pedro, a gente vai ver daqui a pouco, que a gente tem Filipe aqui, então. Se você for ver aqui na flechinha de número 1, então ele estava aqui em Jerusalém, o início da nossa história aqui está sempre em Jerusalém. Então, em 35 antes de Cristo, não, perdão, 35 depois de Cristo, a gente tem Filipe que ele vai viajar aqui para o norte, junto com aqueles que tinham saído por causa da perseguição. Então ele vai para a cidade de Sabaste, aqui em Samaria, isso a gente tem lá em Atos 8, 4 a 8, e daí depois disso ele acaba voltando pela rua deserta, pela estrada deserta, que vai até... ou perdão,
ele está ali em Sabaste, ele volta para Jerusalém e daqui ele vai para uma rua desértica onde está indo para Gaza. E é aqui que Filipe vai e ele encontra com um eunuco. Ele encontra com um oficial judeu que ele era da corte da rainha da Etiópia. E daí ele crê em Jesus, ele é batizado, Atos 8, 26 ao 39 vai falar sobre isso. E daí, depois disso, Filipe chegando aqui em Gaza, o Espírito Santo leva ele, né, lhe impele, compele para que ele vá mais ao norte, e ele vai para Asdod, Azoto, né, Atos 8:40 fala sobre isso. E daí, Filipe ele tem uma missão evangelística praieira, pode-se dizer assim, porque ele segue ali na costa do Mar Mediterrâneo, e ele passa ali por diversas cidades até que ele chega aqui em Cesareia, aqui nessa região ali, nesse momento na Samaria. Então, ele chega ali em Atos 8:40. Então é nesse capítulo que a gente vai ver especialmente essas jornadas aqui de Filipe. Próximo slide aqui, próxima transparência, a gente tem aqui as viagens de Pedro, que agora foram, né, um tanto bem mais extensas, né, bem mais longe. Ele teve que dar uma pernada um pouquinho mais longe. Então aqui no início, Pedro ele está nessa viagem aqui, nessa peregrinação entre Jerusalém e as cidades mais próximas. Então Pedro, junto com João, eles vão para Samaria também no ano 35, aonde eles oram pelos samaritanos para que eles fossem cheios com o Espírito Santo. Atos 8 também vai falar sobre isso, versículos 14 a 25. Depois disso, ele segue e ele visita os irmãos que estão aqui na Lídia, flechinha número 2, ele desce ali um pouquinho. Estando aqui na Lídia, ele cura Anás, que ele tinha, né, estava com um problema lá já há 8 anos, a gente vê isso em Atos 9, 32 a 35. E daí Pedro ele é chamado para Jope, onde Tabita, uma das crentes, ela tinha morrido. E é lá que Pedro ele ora por ela e ela torna a vida, certo? Essa flechinha aqui de número 3, a gente tem aqui Jope, né, nessa região aqui também. Então ele vai para Cesareia, depois ele retorna de volta para Jerusalém, onde ele encontra novamente os crentes lá. E daí, em 4, a gente tem Pedro aqui, onde ele encontra com Paulo aqui em Antioquia, isso já em mais ou menos no ano 50, pouco depois do concílio de Jerusalém. Isso está lá em Gálatas 2, 11 a 14. Então, só um detalhe aqui, eu não estou indo cronologicamente, eu não estou dizendo aqui, olha, Filipe foi para cá e nessa mesma hora Pedro veio para cá, daí Filipe subiu, Pedro desceu, aí Paulo apareceu aqui. Não, a gente está vendo a história de cada um, o arco narrativo, a gente está contando a mesma história de novo e de novo. Então, a partir da perseguição de Estevão, Filipe fez a jornada dele, a partir da perseguição de Estevão, a gente está vendo essas jornadas aqui de Pedro. Eu falei certo, primeiro Filipe, depois Pedro agora, certo? Então, só para a gente estar na mesma página aqui, beleza? Então, aqui a gente já está bastante tempo depois, né? Já tinha passado o Concílio de Jerusalém. E daí aqui, depois, Pedro, aqui, veja, ele chegou aqui em Roma, aqui longe, certo? Ele estava aqui em Roma, e é em Roma aonde ele escreve para os judeus, para os crentes, né? Que ele escreve para os crentes que estavam nessa província aqui da Ásia Menor. A gente já tinha visto aqui anteriormente aonde que era essa Ásia Menor, certo? Aqui próximo aqui do Mar Negro, do Mar Egeu também, aqui nessa região aqui, Ásia Menor. E a gente tem aqui também, por último, o que aconteceu em Antioquia, que vai fazer a nossa ponte, né? Vai fazer a nossa caminha para a gente poder chegar no que a gente vai ver no próximo estudo da semana que vem, né, se Deus nos abençoar para que a gente possa ter esse estudo na semana que vem. Aqui em Antioquia, o que aconteceu foi... então, depois desse apedrejamento de Pedro, no ano 35 a.C., alguns judeus que falavam grego, eles foram para Antioquia, nessa região aqui da Síria, para que eles espalhassem as boas novas, as boas notícias para os judeus que viviam lá. Isso está em Atos 11, 19. Outros crentes também, que eles eram de Chipre e também de Cirene, então a gente tem aqui a ilha de Chipre e Cirene, que é um outro lugarzinho que a gente tem mais para cá,
Se eu não me engano é aqui, Cirene, mas eu vou ver isso em outro lugar. Quando eu precisar falar de Cirene mais específico, a gente vai ver onde que é, a gente vai ter essas informações geográficas. Então assim, vieram crentes de Cirene que vieram ali para Chipre, e daí eles... daí foi isso que aconteceu. Perdão, essas pessoas que vinham de Chipre, de Cirene, eles também chegaram aqui para Antioquia, flechinha número 2, que a gente pode ver aqui, Atos 11, 20 e 21 fala sobre isso. Aí aqui, estando aqui, tem um personagem que é enviado, que estava aqui em Jerusalém, ele é enviado para, para Antioquia. A flechinha aqui de número 3, vocês podem ver, Atos 11, 22 a 24. Barnabé, ele foi enviado para investigar, certo? Está acontecendo uns negócios lá em Antioquia, parece que está tendo uma confraternização lá de irmãos, Deus está trazendo pessoas de diversos lugares do mundo para estarem ali em Antioquia. O que será que está acontecendo, né? Então Barnabé, ele é enviado lá para investigar o que está acontecendo ali. Estando ali um tempo, ele segue aqui para essa região aqui de Tarso, aonde no ano 43 depois de Cristo, ele encontra Paulo, e lá ele traz Paulo de volta para Antioquia, isso lá em Atos 11, 25 ao 26, é o que a gente vai encontrar essa história. Então ele volta aqui para Antioquia, mais uma vez, sempre tem que falar isso para os irmãos, eu peço perdão, porque assim, você pode perceber que ali, o contorno do meu mapinha, ele está diferente do mapinha, né, que eu peguei e coloquei ali, ele está diferente do contorno geográfico. É porque assim, gente, é um mapa tão grande que a gente tem essas distorções geográficas, né, não fica bonitinho assim, encaixado. Mas assim, se os irmãos têm um grauzinho aí de toque, a gente pode resolver aqui, ó. Eu não faço isso pelos irmãos, eu acho que eu faço isso mais por mim, porque a gente, né, acho que a gente consegue fazer um trabalho melhor aqui. Beleza, acho que assim já tá... Assim já ajuda a gente por hora, né? Então aqui não ajudou muito, mas enfim. Aqui em Antioquia, então, Barnabé ele retorna com Paulo, e daí, aqui no 5, flechinha de número 5, é onde eles vão e eles descem aqui para Jerusalém, que eles trazem umas ofertas para os crentes que estavam lá, porque estava ocorrendo uma grande fome lá, Atos 11, 27 ao 30 agora, estava acontecendo uma grande fome naquela época, e os irmãos levaram uma oferta para a igreja de Jerusalém. E daí, na flechinha de número 6, aqui agora o caminho de volta, eles retornam então aqui para Antioquia, só que eles retornam agora com João Marcos. Atos 12, 25 vai falar sobre isso. E daí, por último aqui, a flechinha de número 7, é quando Barnabé e Paulo, junto com João Marcos, eles são enviados, e cabe dizer, né, João Marcos é a pessoa que escreveu o Evangelho de Marcos. Eles são enviados, então, pela igreja de Antioquia para ir para Chipre. Isso foi no ano 46 da era cristã. Isso vai falar lá em Atos 13, versículos 1 a 4. E a partir daqui a gente já tem o primeiro aporte para a gente ver como que vai ser as viagens missionárias, que se Deus nos permitir a gente vai ver, nós veremos todas, se Deus quiser, se a gente conseguir encaixar elas na semana que vem. Então, no próximo estudo, né? Então, cabe a gente verificar aqui o seguinte. Existe uma discussão em que às vezes as pessoas falam um tanto de primeira impressão sobre a questão do nome de Paulo. Se era Saulo ou Paulo, se houve transformação do nome dele, como é que foi? O que se diz é o seguinte, é que os dois lados estão errados, a gente vai, né, achar um lugar certinho aí e a gente vai ver melhor isso. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, que Saulo, ele se tornou Paulo no momento da sua conversão. Então, quando Saulo ele se converteu, mudou de nome, e a partir daquele momento ele começou a se chamar de Paulo. O problema com isso é que a conversão de Saulo, ela vai acontecer aqui em Atos 9. Só que o capítulo, ou melhor, o trecho que mais tem o nome Saulo, se você for marcandinho na tua Bíblia, é Atos 13, que é posterior a Atos 9. Então, Atos 13, 1 vai falar de Saulo, Atos 13, 7 vai falar de Saulo, Atos 13, 9 vai falar de Saulo. Então, assim, como que ele mudou de nome, sendo que continuou sendo chamado de Saulo?
Cabe mais uma explicação também aqui. Saulo e Paulo é o mesmo nome, é a mesma coisa. Saulo é o nome hebraico Saul, mesmo nome do rei Saul. Até quando Jesus ele fala para Paulo, ele fala assim, né? Ele fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está dizendo: Saul, Saul, por que você me persegue? Que, assim, lendo na língua original, a primeira coisa que remete é para o momento onde Saul estava perseguindo Davi. Então, a gente tem um paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Você tem uma pessoa, você tem um Saul que está perseguindo um justo injustamente, né? Mas enfim, isso foi só um parênteses, só para comentar dos nomes. Então, assim, o romano, naquela época, ele tinha 3 nomes pelos quais ele era chamado. De Paulo, a gente tem 2 nomes, Saulo e Paulo, Saul e Paulo. No começo da história, no começo da narrativa, você tem ele sendo chamado por Saul, que é o nome judeu dele, e depois na narrativa ele é mais chamado de Paulo. Nas epístolas, né, ele sempre vai se apresentar como Paulo. A epístola de Saul, epístola de Saulo para... Não, as epístolas paulinas, né? Então, como que a gente resolve isso? O que acontece é que, enquanto Paulo ele estava nessa viagem aqui, ele ainda era um personagem coadjuvante na história. Então, até se você for pegar... Eu já fechei a Bíblia aqui. Mas se você for pegar aqui a lista que fala aqui em Atos... A primeira lista que ela vai falar de Saulo... Aqui, ó. Perdão, aqui em Atos... Não é a primeira lista não, mas Atos 13. Havia naquela igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Menahem, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Estava junto. Que era a pessoa menorzinha ali no grupo, certo? O que nos diz que Saulo ele era bem negligenciado na igreja, ou assim, não vamos atribuir esse pecado aos irmãos, mas vamos dizer o seguinte: na ordem de importância, isso era muito importante na literatura grega, a ordem que os nomes apareciam, Saulo apareceu por último. Naquela viagem, ele era o coadjuvante, né? Ele era a pessoa menos, ele era o figurante, melhor ainda, melhor dizendo, né? Era a pessoa de menor importância. Tinha lá tal, a pessoa, o cara lá de Cirene, você tinha os caras lá de Antioquia, legal, e Saulo. Aí quando eles vão para Jerusalém, eles encontram lá com João Marcos, e é lá que Saulo ele começa a ter a sua proeminência. Ali então que ele recebe de fato a autoridade apostólica, ele começa a falar com a autoridade apostólica, e começa a ter a maior proeminência dentro da igreja, o nome dele começa a figurar como o primeiro, e você tem inclusive Barnabé, que era o líder da expedição, ele já não é mais o primeiro, e você tem João Marcos, que ele toma o partido de Barnabé, e não se submete a Paulo e deixa eles. Né? Aparentemente, João Marcos, ele era, se eu não me engano, eu lembro de algum livro que vai falar sobre isso, que dizia, inclusive, que João Marcos era primo de Barnabé, ou sobrinho, uma coisa assim, era bem próximo de Barnabé, e por conta disso que ele acabou rejeitando essa autoridade de Paulo. E por isso que Paulo depois é tão veemente para comentar com essa questão de João Marcos, né? dessa desavença que eles tiveram. Como que a gente resolve isso então? A partir desse momento desse momento no qual Paulo ele toma ele chega a essa posição proeminente, é aonde ele começa a não mais ser chamado pelo seu nome hebraico, pelo seu nome judeu, mas ele é começado a chamar pelo seu nome romano, que é Paulo. Então, só destacando mais uma vez essa questão, Paulo e Saulo é o mesmo nome. Sabe? É a mesma coisa, é tipo, sei lá, João e John, é a mesma coisa, é o mesmo nome, não mudou. Não foi tipo assim, foi transformado. Abrão e Abraão são nomes diferentes. Um significa pai elevado, o outro pai de muitas nações. São nomes diferentes com significados diferentes. Saul e Paulo é a mesma coisa. Acontece que agora ele é chamado pelo outro nome dele que está no passaporte, certo? Não é mais chamado de John, o estrangeiro, né? Mas agora é o nosso Joãozinho, o Joãozão está aqui com nós. Não foi uma boa metáfora, mas o que eu digo é, o nome mais corrente entre os gentios era o nome romano. Províncias romanas, lugares do Império Romano,
dentro dos quais ele era chamado pelo seu nome romano. Então aqui se destaca o seu ministério entre os gentios. Então é com isso que nós terminamos essa semana o nosso estudo. Terminamos rogando a Deus que nos abençoe. E isso já é a nossa oração. Então, que Deus nos abençoe a todos e que Deus abençoe os irmãos também que assistiram, que assistiram este vídeo. Você chegou aqui porque você já assistiu tudo, né? Então, um grande abraço para todos. Nos vemos no próximo estudo. Até mais.